Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Um salve para todos vocês, né? Cruz Maltinos e Cruz Maltinas, vascaínos e vascaínas ligados aqui no nosso canal. Você está conectado aqui no canal Vascaíno desde sempre e eu sou Álvaro Silva. Estamos juntos para falar do nosso Vasco que ontem, né, deu tudo errado. Já vou falar disso. Gente, eu peço para vocês, por favorzinho, dar essa ajuda aqui pro amigo, né? É de graça, não custa nada, né? É só apertar o botãozinho, se inscrever no nosso canal, se torne inscrito aqui do nosso canal para ajudar o nosso crescimento, para ajudar a gente a ter mais visibilidade, mais voz. A gente faz um trabalho de jornalismo amador, a gente busca trabalhar sempre com a verdade para trazer as informações para vocês, a gente mostra sempre os prós e os contras, eu procuro sempre mostrar os dois lados da moeda antes de dar a minha opinião. Então dá essa força para a gente aí, se inscreve para ajudar o crescimento do nosso canal. Gente, dito isso, então, sem muita delonga, né, já peço para vocês acompanharem o nosso conteúdo até o final. A gente vai falar de muita coisa importante relacionada ao nosso Vasco. Aí, galera, o nosso time entrou em campo ontem, né? Infelizmente não deu pra gente vencer, só que antes de eu falar do jogo, bola, né? É o seguinte, os nossos atletas entraram em campo com essa faixa a qual vocês já estão acompanhando, a imagem na tela, né? Fazendo justamente menção, homenageando, né, o nosso meio-campista Paulinho Paula, que se lesionou no último domingo diante a equipe do Bangu, né? Ele que vai ficar aí praticamente aí de 8 a 10 meses, talvez, né, um ano, de repente, vamos torcer para que não, né, para que ele consiga se recuperar antes, com 7 meses, 8 meses, no máximo 9 ali, para pegar a reta final do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente, né, está sim fora dos gramados até o fim dessa temporada, até ele conseguir aí, né, gente, ele vai passar por cirurgia nos próximos dias, né, até ele conseguir aí a sua recuperação 100%, então, força Paulinho. Galera, agora sim, né, falando daqui da fatídica partida de ontem, né, a qual o nosso Vasco da Gama perdeu pelo placar de 2-0 para a equipe do Nova Iguaçu, conhecido como Laranja Mecânica da Baixada, né, infelizmente, né, galera, o Nova Iguaçu tem essa mania de fazer isso com o Vasco. Uma vez eu estava aqui na cidade vizinha de onde eu moro, em Volta Redonda, no estádio Raulino de Oliveira, né? Estava até com os amigos meus aqui da Força Jovem, inclusive um abraço para o meu amigo Gabriel. E a gente foi assistir Vasco e Volta Redonda na ocasião, e Nova Iguaçu, e foi 3-1 para o Nova Iguaçu. Na época, jogavam ali o William Barbio, né, aquele que passou aqui pelo Vasco, e o Cortez, que estava lá no Grêmio, né, eles faziam dupla, arrumaram uma fumaça na lateral direita e o Vasco perdeu. E ontem, né, mais uma vez o Nova Iguaçu aí tumultuando a nossa vida. Galera, é o seguinte, a equipe aí que o nosso Vasco entrou em campo, como vocês já podem acompanhar na tela, foi o goleiro Léo Jardim, o nosso lateral direito Paulo Henrique, a dupla de zagas foi o Maicon e o Léo jogou como capitão, e o lateral esquerdo foi o Julião, né, o cria da nossa base. Zé Gabriel, Prachedes fazendo aí a dupla de volantes, Serginho, né, fazendo ali o papel que o Paulinho Paula fazia, né, aquele papel de meia armador, meia criativo, o Rossi pelo lado direito do campo, o David Corrêa pela esquerda e o garoto Ryan Vitor, né, centralizado como centroavante, galera. Aí no decorrer da partida, na verdade, não no decorrer, mas após o término do primeiro tempo, né, o nosso zagueiro Maicon acabou aí falhando, e falhando feio, né, entregou a paçoca para o jogador ali do Nova Iguaçu, aonde surgiu o primeiro gol, aonde o Nova Iguaçu entrou no jogo, na verdade, porque até então eles só estavam batendo de maneira horrível, de maneira nojenta. Tava dando raiva de assistir a partida ontem, tava dando medo de ver os nossos jogadores saírem todos machucados de campo, todos quebrados, porque os jogadores do Nova Iguaçu entraram com muita maldade para cima do Vasco. Aí, diga-se de passagem, o Vasco também sofreu várias entradas maldosas diante o Bangu. Então parece que existe sim um projeto aí, parece que tem alguma coisa por trás dessa situação, ali cutucando, fomentando essas equipes de menor expressão, quando entrarem em campo contra o Vasco, entrarem para quebrar, entrarem para machucar. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo, que daqui a pouco eu vou até falar disso. Só que é o seguinte, galera, aí o Vasco levou o primeiro gol, né, a entregada de paçoca ali, o Vasco acabou, o Nova Iguaçu jogou um balde de água fria no Vasco, esfriou o ímpeto do time, a torcida esfriou mais ainda após esse gol. Aí no início da segunda etapa entrou o João Vitor no lugar do Maicon, entrou o Lucas Piton no lugar do Julião, e entrou também aí o nosso Dimitri Payet no lugar do David. Gente, um parêntese aqui. O David não jogou rigorosamente nada. Ele conseguiu perder 2 chances de finalizar em gol, sendo que uma delas era só ele, e o goleiro já estava batido no lance.
totalmente sem tempo de bola, sem caguete nenhum para fazer gol, e o cara é atacante, gente. Se fosse o zagueiro, eu entenderia. Querem ver o exemplo? A bola que o David perdeu ontem, o Léo, por exemplo, ele fez um gol numa antecipada parecida no último jogo lá contra no último jogo, né? Que é o jogo. Enfim, só sei, galera, só sei que assim. Não tem condições do David jogar, não tem condições do David ser titular do Vasco, com todo respeito ao David. Ele pode ser vascaíno, a família dele pode ser vascaína, ele pode sonhar em jogar no Vasco a vida inteira. Não dá pro David ser titular do nosso Vasco, ficou exposto ontem. A gente precisa pra ontem de um ponta esquerda pronto. Nada de aposta não, porque aposta a gente já tá apostando no Eric Marcos, já estamos apostando no Serginho, já estamos apostando no David, e malemar, o único que virou mais ou menos foi o Serginho, que nem é ponta esquerda, na verdade ele é ponta direita, faz também ali improvisado. Então a gente precisa muito para ontem de um ponta esquerda ou de repente de um falso 9 para jogar ali, caindo por um lado, caindo pelo outro, para fazer ali de repente uma parceria de ataque com o Verratti, né, galera? Aí é o seguinte, não só ele, mas o Bruno Prachedes também muito abaixo, errando passes de 10, 20 metros, errando domínio, errando lançamento, errando na saída de bola, muito lento nas puxadas de contra-ataque, na retomada de contra-ataque. Então, com toda essa situação, ficou ontem escancarado, ficou exposto para todos nós vermos que o Vasco precisa, para anteontem, trazer pelo menos aí 3 a 4 jogadores. Precisa mesmo, galera. A gente precisa de um cara ali, né? Se o esforço a chegar vai ser esse, para ficar na vaga do Paulinho. Vamos precisar de mais um cara para fazer soma no Prachedes, porque agora que o Paulinho tá fora, o Prachedes vai jogar tranquilo, porque ele sabe que não vai ter ninguém para tirar ele do time e vai jogar mal pra caramba, que nem jogou ontem. Ficou arrumando confusão com os jogadores do Nova Iguaçu o tempo todo, tentando arrumar confusão com os jogadores do Nova Iguaçu. Então ficou escancarado aí que o nosso Vasco precisa melhorar muito. No decorrer da partida entrou também o Eric Marcos no lugar do Serginho, tá? E entrou também o Verratti no lugar do Rossi, que quase quebraram a perna do Rossi ontem 2 vezes. 2 vezes ontem na partida, quase quebraram a perna aí do nosso Búfalo Rossi. Inclusive, eu vou até colocar para vocês verem, vocês já estão acompanhando o lance na tela. Observe que nesse primeiro lance, o atleta do Nova Iguaçu é o Caio Tenório, gente. Isso mesmo, Caio Tenório, cria da base do Vasco, jogou aqui no nosso Vasco. Foi dispensado pelo nosso clube, né? Tecnicamente não era aquilo que o clube esperava dele. E hoje joga com a camisa do Nova Iguaçu. Aí ficam aí lá de lacração, uma galera. Porque o Caio Tenório é o melhor lateral direito do campeonato. E mais assistências e não sei o que. É o mais covarde, né? É o mais covarde. É o que parece que tem mais raiva do Vasco, né? Porque o que ele fez ontem, ele tentou quebrar a perna do Rossi de maneira maldosa, porque ele levantou o pé com força e foi para quebrar, ele chutou, ele foi para chutar a perna do Rossi com a sola do pé, ele deu uma voadora na canela do Rossi. Foi isso o que esse jovem, esse criminoso fez aí, o jogo inteiro batendo, o árbitro sequer deu amarelo nesse lance aí, entendeu? Maior covardia, o Rossi precisou ir lá mostrar para a câmera, né, a perna dele sangrando, né, e olha que o jogador tava de meião e caneleira, né, a perna sangrando. Se tivesse sem meião, sem caneleira, de repente teria que sair de campo para levar ponto. Então olha a situação que ficou escancarada aí, a arbitragem ridícula e a covardia do time do Nova Iguaçu batendo o jogo inteiro. Aí eu escutei a narração falar, o Nova Iguaçu muito organizado, muito bem postado taticamente, coisa nenhuma. Não tinha nada bem postado taticamente, nada bem organizado no Nova Iguaçu. Com todo respeito, teve uma coisa bacana que o Nova Iguaçu fez. O segundo gol foi um golaço. O segundo gol do Nova Iguaçu foi um golaço, uma jogada de infiltração, de tabela, de toques rápidos, né, de entrosamento. Ali, ok. Agora, defensivamente falando, eu tenho que escutar o narrador falar que o Nova Iguaçu estava muito bem postado. Não estava. O Nova Iguaçu botou um ônibus na frente da área com 2 linhas de 5 jogadores e abriu todas as caixas de ferramentas possíveis para bater nos jogadores do Vasco. Foi o que aconteceu. Eles bateram e bateram. Portanto, que até mesmo quando o Verratti entrou, quando o Payet entrou, que o Vasco esboçou ali uma reação de empate, o Payet meteu até uma bola na trave, que seria um golaço, poderia até participar depois aí futuramente de um prêmio Puskás, que seria um golaço do meio da rua de cobertura e encobrir o goleiro. Sabe o que aconteceu? Os caras do Nova Iguaçu guardaram aquela caixa de ferramentas que eles estavam e pegaram uma caixa de ferramentas mais ainda elevada, uma caixa de ferramentas turbinada, com cada ferramenta desse tamanho assim, ó, para machucar todos os jogadores, porque foi o que aconteceu. O Payet ficou com medo de
de fazer jogadas, o Verratti ficou com medo de fazer jogadas, né? Todo mundo ali fazia jogadas simples, porque sabia que os caras iam entrar para bater, para machucar, para quebrar. Tá? Galera, e é o seguinte, uma coisa que a gente tem que pontuar nessa partida, até o Emiliano Dias falou isso ontem na entrevista coletiva, é bom a gente ponderar. O Vasco jogou mal ontem, jogou muito mal. O Vasco estava mal ontem taticamente, péssimo. O Vasco ontem estava muito fraco ofensivamente falando, horrível. O Vasco errava passes, errava. O Vasco precisa evoluir, precisa. O Vasco precisa de reforços, mais ainda, eu concordo com isso tudo. Só que o Emiliano Dias falou um ponto que eu já tinha até feito nas minhas anotações ontem, antes da coletiva de imprensa sair ao vivo, né? E ele falou a mesma coisa que corroborou com aquilo que eu pensava. Qual é o meu pensamento, galera? O Vasco viajou na última sexta-feira lá para Brasília, para enfrentar o Bangu no domingo. A partida contra o Bangu, o Vasco jogou o jogo inteirinho, com menos um jogador, porque o Jair foi expulso aos 4 minutos do primeiro tempo. Então, com isso, já elevou ali a temperatura da partida e todos os nossos jogadores, para compensar a expulsão covarde do Jair, deram a vida dentro de campo para mostrar, para dar um recado para todos, que o Vasco é um time unido, é um elenco unido e não adianta querer garfar, roubar a gente, que o time vai jogar um pelo outro. Isso que o Vasco fez no domingo contra o Bangu. Certo? Ok. O Vasco cansou, correu, transpirou, não conseguiu a vitória, tudo bem. O Vasco treinou 2 dias depois do jogo, o Vasco treinou segunda, o Vasco treinou terça, viajou na terça, chegou aqui em Minas Gerais, ali em Uberlândia. Eu falo aqui porque já é pertinho, aqui na região sudeste, né? A gente mora aqui no estado do Rio. Eu moro perto da divisa com Minas. A minha cidade faz poucos quilômetros de Minas Gerais. Então, assim, viajou, chegou em Uberlândia, malemar dormiu para já jogar ontem, num horário totalmente fora da casinha, 6h10 da tarde, um horário ruim para o torcedor chegar no estádio e ruim para o jogador que está acostumado a treinar de manhã e treinar de tarde, ou jogar à noite, não jogar às 6 da tarde. É um horário ali, água de salsicha esse horário. Então, na minha humilde opinião, eu não sou fisiologista, não sou preparador físico, mas o que eu percebi ontem, o Vasco ontem morreu ao fim do primeiro tempo por 2 motivos. O primeiro psicológico, depois que o Michael acabou entregando, o Michael estava sendo uma liderança em campo, ele acabou entregando aquela bola ali, ele ficou abatido, os jogadores se abateram junto, então o Vasco morreu psicologicamente, e logo na sequência o nosso Vasco morreu fisicamente. Aí as pessoas, mas o preparador físico do Vasco é muito ruim, que não sei o que. Não, o preparador físico do Vasco já foi mandado embora ano passado, já chegou outro que está aqui no Vasco, já trabalhou no Vasco, trabalhou até no Urubu, num time campeão do Urubu aí. Depois foi atuar lá no Al Hilal, onde conheceu o Ramon Dias. E agora voltou junto com o Ramon Dias lá do mundo árabe. Então esse camarada conhece muito de Vasco, que é um bom preparador físico. O que aconteceu com o Vasco é que o Vasco jogou 2 partidas no intervalo, num espaço muito pequeno de 3 dias, com 2 viagens para muito longe. A gente saiu do Rio, foi lá para Brasília, depois de Brasília veio para Minas Gerais, né, toda essa logística. Então acho que isso influenciou muito na partida de ontem. Aí quando entrou os jogadores titulares, entraram, melhor dizendo, na segunda etapa, a vaca já tinha ido pro brejo, já estava 1-0 pro Nova Iguaçu, os caras batendo pra caramba, os jogadores com medo de colocar o pé para não se lesionarem, não ficarem fora da temporada, assim como aconteceu com o Paulinho, que o jogador do Bangu criminosamente bateu no Paulinho até conseguir tirar ele da temporada. E dá pra ver que ontem tentaram tirar o Payet, deram umas 2 entradas ali que levantaram o Payet, quase quebraram a perna do Rossi, né? O Verratti não fizeram isso porque o Verratti é grandalhão e é mais esperto, é centroavante, já usa o braço, mas o Payet, que pega a bola descosta pra área, apanhou pra caramba, entendeu? Então eu acho que isso tudo, galera, aí acabou influenciando sim, né, infelizmente, pro nosso péssimo desempenho de ontem, né, galera? E agora é o seguinte, agora é virar a chavinha, esquecer isso aí, é deixar pra lá, né? Foi um desastre, assim como foi um desastre também ali empatar com o Bangu. Gente, agora é o seguinte, só um parênteses, surgiu a notícia saiu ontem à noite ainda, a própria FERJ, a Federação Carioca, após a cena, né, da entrada criminosa do Caio Tenório sobre ali o meio atacante, o Búfalo Rossi, o nosso atacante Rossi, né?
O próprio jogador foi ali e mostrou para as câmeras, né? Falou, ó, pro Vasco nunca, ó, pro Vasco nunca. Ou seja, quando é pro Vasco nunca dão falta, né? Quase quebraram a perna dele. Enfim, com essa situação, a própria FERJ ontem manifestou de que o árbitro da partida de ontem já está afastado. Isso mesmo, não precisou nem o Vasco buscar reclamações, fazer reunião ou protocolar nenhum pedido. A própria FERJ ontem, né, entendeu que o árbitro, né, está muito abaixo tecnicamente para fazer parte do quadro de arbitragem desse Campeonato Carioca de 2024. Com isso, ele vai para reciclagem, vai para geladeira e não vai mais trabalhar em jogos do Campeonato Carioca. Então, isso é bacana, isso é legal? Até a página 2. Primeiro ponto beleza, esse camarada aí que lesou o Vasco, que seria um crime se o Rossi quebrasse a perna, que ele teria participação, seria um crime com dolo, né? Quando a pessoa faz com maldade, o juiz teria participação sim, porque foi na cara dele, né? E ele escancarado, não, que nem falta deu, né? Nem falta deu. Só que, na minha opinião, não adianta a gente trocar só o personagem, tá? Ok, o primeiro passo foi dado? Foi. A FERJ fez alguma coisa? Fez. Afastou o cara? Beleza. Show. Outra coisa, por que já não colocaram o VAR ontem? Porque a operação... Não é nada, porque o Campeonato Carioca é falido. O Campeonato Carioca é pobre, é falido, é ridículo. Vocês observam que é tão ridículo que até a transmissão do Campeonato Carioca virou uma bagunça. É 7, 8 canais transmitindo o Campeonato Carioca. É YouTube, é TV fechada, é TV aberta. É de tudo quanto é jeito. Por quê? Perdeu o brilho. As grandes empresas, as grandes emissoras não querem mais investir no Campeonato Carioca. Por quê? Perdeu o brilho. É ridículo o Campeonato Carioca. Bilheteria, ridículo. O Vasco não, porque o Vasco sempre lota o estádio de qualquer jogo que vai jogar em qualquer lugar. Bilheteria, ridícula. Os times pequenos, mais ridículos ainda, vendendo o jogo do Campeonato Carioca para Minas Gerais, para não sei na onde, para não sei na onde. É bom pro torcedor? Mas é ridículo. Campeonato Carioca tá cada dia mais caminhando a passos largos pro fim. E agora, só para eu encerrar esse assunto, não adianta trocar só o personagem. Vou afastar o juiz aqui. Tá. E se por trás, só um pensamento meu, uma conjectura, tá, gente? E se por trás dessas comissões de arbitragem existirem pessoas mal intencionadas real para prejudicar o Vasco ou para algum fim lucrativo? Então não vai adiantar trocar o personagem. Você troca hoje, assim, só um exemplo. Você tira hoje o Joãozinho, amanhã vem o Manezinho. Você tira o Manezinho, depois vem o Luizinho. Você tira o Luizinho, depois vem o Paulinho. Você tira o Paulinho, depois vem o Luquinha. E aí vai. Nunca vão trocar, nunca vai mudar, só vão trocar as figuras. Vamos afastar esse árbitro aqui. Aí no próximo jogo, outro árbitro diferente vem e rouba o Vasco de novo. Vem e deixa o cara quebrar a perna do jogador do Vasco. Então vai lá, expulsa o jogador com 5 minutos de jogo. Entendeu? Álvaro Silva, mas a partir da próxima rodada vai ter VAR. E daí? Aqui no Brasil já roubam com VAR, sem VAR. Eu não sei mais, sinceramente, eu não sei mais o que dizer dessa situação envolvendo o nosso futebol. Gente, agora é o seguinte, diante de tudo isso, a rodada ontem, né, tivemos aí anteontem Botafogo e Portuguesa que empataram pelo placar de 1-1. Tivemos também Nova Iguaçu, que venceu o nosso Vasco pelo placar de 2-0, e também o Sampaio Corrêa, que perdeu para o Urubu da Gávea pelo placar também de 2-0. Logo mais hoje, 3 horas da tarde, teremos aí Madureira e Boa Vista, teremos à noite também 7 horas da noite, Volta Redonda e Audax Rio, e encerrando a rodada 9h30 da noite, Fluminense e Bangu. Tá, gente? Então esses aí são os jogos, né, dessa rodada. Gente, é o seguinte, a tabela ficou da seguinte forma após os jogos de ontem. O Fluminense é o primeiro colocado ainda com 10 pontos, o Botafogo é o segundo com 10, o Nova Iguaçu na terceira posição também com 10. Boa Vista é o quarto com 9 pontos, o Urubu é o quinto colocado com 5, o nosso Vasco é o sexto, com 8 pontos, perdão. O nosso Vasco é o sexto também com 8. Em sétimo vem a Portuguesa com 8 pontos também. Na oitava colocação, Madureira com 6 pontos. E aí depois o nono, o décimo e o 11º são eles o Volta Redonda, o Bangu e o Sampaio Corrêa, todos com um ponto apenas conquistados. E o último colocado, lanterna da competição, é o Audax Rio com 0 ponto, né? Como eu já mencionei, o Audax que enfrenta hoje à noite no duelo do desespero, né? Dos aflitos ali, a equipe do Volta Redonda. Então esse aí é o panorama de momento dessa rodada, tá, gente? E outra coisa, né? Só aqui uma pincelada. Bruno Prachedes não tem condições de ser titular do Vasco. Ano passado eu até cheguei a defender um pouco ele aqui, outra colar, a galera, os amigos meus queriam bater em mim por conta disso, assim, brincadeiras, né? Mas assim, é muito fraco, gente, é muito fraco, erra demais. Ele faz um jogo bom, depois fica 6, 7 jogos fazendo lambanças, entendeu? Então assim, ficou exposto aí a carência do Vasco, já virando a chavinha, já pegando o gancho,
para vocês verem como que o Vasco precisa muito de reforço, gente, é o seguinte. O Vasco precisa de um jogador para substituir o Paulinho, se chegar o Sforza vai ser esse jogador. Depois a gente precisa de um jogador para o ataque, mais um 9, porque ficou, com todo respeito ao Ryan, é da base, está começando agora. Não adianta a gente pressionar ele, não adianta, mas assim, não está pronto. O Ryan não está pronto, gente. Vamos ser sinceros, o Ryan não está pronto. O Vasco até agora só pegou time que não joga nem na terceira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro. São os times do Campeonato Carioca, times que jogam, às vezes alguns deles nem na quarta divisão jogam. E o nosso ataque não consegue nem perfurar esse tipo de defesa. Ah, mas eles batem muito e não sei o que. Pô, mas o Ryan é grandalhão, tem quase 1,90. É um menino rápido. Sinceramente, não tô queimando ele. Mas não dá pra contar com ele o ano inteiro. Ah, Ryan, resolve. Não. Ele é aquele negócio. Deixa ali no elenco, deixa no grupo, treinou bem, né? Tá no banco ali, o time tá ganhando por 1-0. Ryan, vai lá, desenrola. Vê o que você pode fazer. Tá 2-0 pro Vasco, vai lá, tira o Verrete, coloca ele. Até que vai agora pra contar com ele. Eu acho um risco enorme, um risco enorme. Precisamos ainda de um ponta esquerda, porque o David já mostrou que não é meia, não é ponta esquerda, não é falso 9, não é ponta direita. Sinceramente, o David, com todo respeito à pessoa física dele, eu posso queimar minha língua, eu posso estar errado, ele pode arrebentar com a camisa do Vasco depois aí nos outros jogos, mas até agora não mostrou o que ele veio fazer aqui no Rio de Janeiro para jogar no nosso Vasco. A gente vai precisar também ainda de um ponta direita. Existe uma certa expectativa que esse ponta direita seja o Adson, mas o papel dele é de meia. No Corinthians ele já fez o papel de ponta direita, já fez o papel de ponta esquerda, mas ele gosta mais ali, onde ele se sai melhor, o desempenho dele, onde se consegue extrair mais do atleta, é quando ele joga num losão, num 4-4-2 ou num 3-4-3, enfim, onde tem ele e mais um jogador no meio campo para dialogar. Na minha opinião, pode ser que o Adson encaixe muito bem do lado do Dimitri Payet. E outra coisa que eu quero dar uma ressalva aqui também, eu acho que já passou da hora do nosso treinador mudar esse esquema de jogo do Vasco, esse negócio de 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3. O Vasco tem 3 jogadores no ataque, mas nunca chega com os 3, só chega com um. Só chega com um. Por que isso? Se o Vasco pega a bola na direita com o Rossi e cruza na área, Rossi tá aqui, Verrete tá aqui e o Davi tá aqui, lá na outra ponta. O Rossi cruza aqui na área pro Verrete, a bola passa do Verrete, é pro Davi pegar do outro lado, o Davi nunca pega. Porque o Vasco não chega com os 3 na frente, não tem aí imposição física para isso. Então, sinceramente, esse negócio de 4-3-3 já tá me irritando também, sabe? Joga num 4-4-2, joga num 4-1-4-1, num 4-2-3-1. Tem várias formações agora com 3 jogadores, um jogador aberto de cada lado, mais os laterais, sendo que a gente já tem o Lucas Piton que sobe bastante. Eu acho que isso aí precisa começar a ser mudado no Vasco. Parece que hoje em dia virou uma regra aqui no Brasil. Todo mundo tem que jogar com 3 atacantes. Entendeu? Sinceramente, eu não sei. A nossa seleção brasileira foi campeã da Copa do Mundo, arrebentando em 2002 com 2 atacantes, com o meio campo recheado, com laterais indo e voltando, fazendo papel de ala. Enfim, vamos aguardar. Fato é que não é à toa que o nosso treinador já vem treinando, já não é de hoje, né, a formação do 3-5-2 no Vasco, justamente porque eu acho que o Ramon Dias já percebeu que as peças que ele tem no elenco não dá para se valer desse 4-3-3. Até dava quando o Peck estava voando aqui no Vasco, né? E quando tinha alguém ali para a esquerda. Mas lembrem, gente, que ano passado, nem com o Peck voando, o Vasco jogando bem alguns jogos no 4-3-3, faltava sempre alguém para o lado esquerdo. Tinha o Peck no lado direito, marretando, jogando bem ali o jogo inteiro, indo e voltando, box to box, né? Indo para ataque, marcando. Tinha o Verrete ajudando também, caindo para um lado, caindo pelo outro, centralizado, buscando o jogo, fazendo pivô. E sempre faltava o ponto esquerda. Ora era o Eric Marcos, ora era o Serginho, ora era o Payet improvisado. Então, assim, tá faltando muito jogador no nosso Vasco, vamos ser bem sinceros. Então ficou escancarado ontem aí. O próprio Emiliano Dias já falou, ano passado a gente chegou na semifinal do Carioca, depois brigamos para não cair. A gente não vai sair daquilo que é planejado. Qual que é o planejamento esse ano pro Vasco, galera? Ser bem sincero. Planejamento pro Vasco esse ano, entre aspas aí, ó, dane-se o Carioca, é lógico, a gente vai jogar com sangue no olho contra o Flamengo, né? Eu vou falar disso já, com tudo aí para ganhar o jogo deles, mas assim, ganhou aí o Carioca, perdeu também, acabou, vira a chavinha e a concentração, é foco total na Copa do Brasil, que eu também vou falar dela já, e foco total no Brasileirão, que é o que mais importa, que é o que dá vaga na Sul-Americana, é o que dá vaga na Libertadores, é o que dá mais receita pro clube depois da Copa do Brasil, é o que tem mais visibilidade, é o mais importante. Não adianta o Vasco ser campeão carioca, não adianta o Vasco chegar na semifinal da Copa do Brasil e chegar no fim do ano e acabar sendo rebaixado. Não vai adiantar de rigorosamente nada, né, galera? Agora é o seguinte,
Nosso Vasco entra no próximo domingo em campo, diante da equipe do Flamengo. O mando de campo é do Vasco, o jogo é no Maracanã. Domingo, 7 horas da noite, meio a meio, né? Metade do Vasco, metade do nosso maior rival. Até o momento que eu estou gravando aqui, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos para esse clássico. O setor sul, o setor que é conhecido por nós, torcedores do Vasco, já está totalmente esgotado, tá, galera? Então, quem for ao Maraca vai ter que comprar para os outros setores, porque o setor sul já está esgotado e mais de 40 mil ingressos vendidos. Teremos também VAR nesse jogo, né? Esse VAR aí não é porque a FERJ definiu segunda-feira passada, não, galera. Esse VAR já estava pré-definido. Em todos os grandes clássicos nas semifinais já teriam o VAR. Só nos jogos envolvendo os times pequenos que não. Aí a única alteração que a FERJ fez é que é o seguinte. Na outra semana, por exemplo, o Vasco vai enfrentar o Audax. Aí já vai ter VAR, entenderam? Essa foi a alteração que a FERJ fez, que eu até já bati muito na FERJ aqui, que eu acho errado. Se é pra ter VAR nos jogos do Vasco, tem que ter nos jogos do Audax, tem que ter nos jogos do Boa Vista, tem que ter nos jogos do Volta Redonda, tem que ter nos jogos de todo mundo. Não adianta ter o VAR no jogo do Vasco, do Flamengo, do Fluminense, do Botafogo e os outros times ficar sem o VAR. Vou ser bem sincero, se são 12 times, porque só 4 se dão bem e 8 são prejudicados. Tá tudo errado. Mas agora voltando ao assunto, né, o próprio Emiliano Dias afirmou, o Vasco vai vir com força máxima, falou para nós ficarmos tranquilos que o Vasco vai sim com força máxima diante do Urubu. Não nesse vídeo agora, que vai ficar muito maçante para vocês, mas no próximo vídeo que eu fizer eu vou trazer para vocês as variações, as opções táticas que o nosso Vasco pode usar para enfrentar o Urubu com a nossa força máxima. E é lógico, com a exceção do Paulinho que está lesionado, mas com a nossa força máxima ali, um 3-4-3, 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, 3-5-2. Eu vou trazer todas as formações táticas, as opções de atletas que o nosso treinador pode utilizar. Gente, agora é o seguinte, virando a chavinha, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho agora da Copa do Brasil. Já foi aí definido, né, a primeira fase da Copa do Brasil. O nosso Vasco vai enfrentar a equipe do Marcílio Dias, lá de Santa Catarina, isso a gente já sabe. E é o seguinte, eu vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem, como vocês já podem ver. Gente, esses valores que estão na tela são os valores referentes à premiação da Copa do Brasil, tá? Então, como vocês estão observando, tá tudo especificado por fase, né? Primeira, segunda e terceira fase, depois oitavas, quartas e semifinais, depois o grande final, que é o campeão, né? Os valores referentes ao lado. Então vamos lá, galera. Na primeira fase, todos os clubes que avançarem vão ganhar R$1.047.000 de premiação. Já na segunda fase, o prêmio é de R$1.785.000. Quem avançar da terceira fase vai colocar no bolso aí R$2.205.000. Aí começa a ficar bom o negócio, hein, galera? Ó, a partir das oitavas de finais, quem passar de fase já ganha R$3.465.000. Nas quartas de finais, R$4.515.000. Nas semifinais, né, quem chegar à final ali já garante R$9.045.000. E o grande campeão da Copa do Brasil vai ganhar aí R$73,5 milhões de reais. Então, uma premiação aí, galera, de quase 90 milhões de reais aí para quem conseguir ser campeão, né? Porque são 73 milhões para o campeão, mais a premiação que esse time vai acumulando ao longo, né, de todas as fases, né? Porque é 1 milhão e pouquinho na primeira, 1 milhão e pouquinho na segunda, só aí já dá 3 milhões e pouco, né? 3 milhões e 100 e poucos mil. Mais 2 milhões na terceira fase, 5 milhões e 300 e poucos mil. Aí mais nas oitavas de finais já são 3 milhões, ó. Aí já vão para 3 com 5, 8 com mais, vamos botar arredondando 9 milhões. 9 com 4 milhões da quarta de finais, já vão para 13 milhões e meio. 13 milhões e meio com 9 dá 22 milhões e meio de reais, né? É o que o clube pode arrecadar até as semifinais. Então, se esse clube se sagrar campeão, vai ser 22 milhões e meio mais os 73, ou seja, 95 milhões de reais, né? É o valor que o time campeão pode colocar no bolso aí com a Copa do Brasil de 2024. Seria maravilhoso. Já pensou se o nosso Vasco ganha essa Copa do Brasil? A gente gastou aí, até esse exato momento que eu estou falando com vocês, justamente 95 milhões de reais. Na temporada passada, o Vasco gastou 115 milhões de reais. Então imaginem que a gente faça uma boa Copa do Brasil e a gente consiga se sagrar campeão com o elenco já montado. Imaginem para o ano que vem a gente ter aí esses 95 milhões a mais no orçamento
para montagem de elenco seria sensacional, sem contar que a gente ganha vaga na Libertadores, sem contar que o patrocinador já aumenta os valores, o direito de imagem, tudo melhora, né? Mas para isso, né, galera, um passo de cada vez, a gente primeiro tem que ser campeão, e para ser campeão tem que passar primeiro na primeira fase, né, do Marcílio Dias. Agora, galera, virando a chavinha para a gente estar encerrando esse nosso vídeo de agora, é o seguinte: nos nossos próximos 5 jogos do nosso Vasco da Gama, segue uma outra arte na tela. O nosso Vasco enfrenta no próximo domingo, 7 da noite, no Maracanã, a equipe do Flamengo, partida válida pelo Campeonato Carioca. Na verdade, todas as partidas são pelo Campeonato Carioca, tá, gente? Depois, na próxima quarta-feira, o Vasco enfrenta a equipe do Audax, 7h45 da noite. Esse jogo não será no Rio de Janeiro, será lá em Manaus, tá, gente? Isso mesmo, lá na Arena Amazônia, em Manaus. Então, Vasco e Audax, quarta-feira, 7h45 da noite. Depois, no dia 14 de fevereiro, Fluminense e Vasco, clássico, né? Aqui carioca, 9h30 da noite, no Maracanã. Depois, no dia 18 de fevereiro, 4 da tarde, domingão, Botafogo e Vasco no Engenhão. Aí fechando essa maratona de 5 jogos, Vasco e Volta Redonda. Tá? A data e o horário ainda não foram definidos, mas foi definido já o local dessa partida. Será realizada no Kleber Andrade, no Espírito Santo. Apenas a data e o horário ainda a definir. Então observem, gente, que nessa maratona de 5 jogos temos 3 clássicos pela frente, né? Temos o Flamengo no próximo domingo, depois temos o Audax lá em Manaus. Tá? Essas coisas que eu não concordo, galera. Tudo bem que o Vasco tem que vender mando de campo, que o Vasco tem que levar os jogos para fora para o torcedor, para a galera assistir a partida e não sei o que, e é legal, mas, gente, isso está matando os nossos jogadores, está acabando com o nosso elenco. Olha só, a gente já falei disso agora há pouco, o Vasco viajou, voltou, aí agora viajou para o Rio de novo, vai treinar hoje, vai treinar amanhã, vai treinar sábado, vai jogar domingo contra o Flamengo. Aí domingo contra o Flamengo é guerra, né? Porque clássico não se joga, clássico se ganha. Então o Vasco vai entrar com tudo para ganhar do rival e vice-versa, porque aí o bicho pega de verdade. Depois o Vasco pega o Audax, que é o lanterna do campeonato. Se perder hoje, vai continuar sendo lanterna. Se ganhar, vai vir animadinho para cima do Vasco. Só que o problema é que o Vasco pega o Audax lá em Manaus, do outro lado, lá na ponta do Brasil, longe pra caçamba, né? Depois o Vasco volta pro Rio de Janeiro para pegar o Fluminense, clássico, onde o pau tora de novo. Aí, na mesma semana, 4 dias depois, o Vasco pega o Botafogo. Então, observem que além desse campeonato carioca estar sendo mal organizado, ele está ficando sem graça, ele está perdendo a competitividade. Na minha opinião, o Vasco deveria fazer igual o Atlético Paranaense fez há 1 ou 2 temporadas atrás. Deveria jogar o campeonato carioca inteiro, só com sub-23. Sub-20 e sub-23. Pega os melhores jogadores ali, de repente bota ali o goleiro titular, bota ali de repente um ou 2 caras só e pronto. Deveria jogar o time inteiro do Vasco com um time aí alternativo e não dar mais ênfase pro Campeonato Carioca. O Vasco deveria parar de fechar um monte de parceria com televisão aí, é só pra encher linguiça. No final das contas, o Vasco ganha aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais só com o Campeonato Carioca, com transmissão. Então, assim, o que o Vasco às vezes não, o que o Vasco gasta pra jogar, pra viajar pra esse tanto de lugar aí, e o que o Vasco ganha de direito de imagem, às vezes nem paga, às vezes a conta nem fecha. Então, sinceramente, o Campeonato Carioca está cada vez mais ficando ridículo. Gente, então eu vou ficar por aqui, tá? Se eu tiver mais notícias importantes, eu broto. Então, tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal, Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!